Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram essa semana? Bem? Eu espero que sim, com a graça do nosso Deus, né? Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Agora, nós vamos fazer a oração inicial. Vamos todos fechar os olhinhos e fazer silêncio, tá bom? A tia Amanda vai falar e vocês vão repetir, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado a Deus pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo que eu tenho. Abençoe a nossa aulinha de hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos com o tio Adalto. Um beijo, até domingo que vem. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais uma escola dominical, né? E o que nós estamos aprendendo mesmo na escola dominical? Vocês lembram a história? História de quem? Vocês lembram? É a história de Moisés. Mas antes de iniciarmos a nossa história de Moisés, vamos fazer mais uma oração. A tia Amanda fez uma oração no início, mas nós vamos fazer uma oração agora para pedir para Deus abençoar a nossa história, para que ela possa nos ensinar, para que a gente possa entender a história, para aprender com ela, né? Vamos lá? Papai do céu, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela nossa escola dominical. Abençoa, ó Deus, a nossa história de hoje. Que ela possa falar com a gente e que a gente possa aprender com a história de Moisés. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, crianças! Então vamos lá. Vamos recapitular um pouco do que nós aprendemos domingo passado. A tia Amanda contou a história, continuou a segunda parte da história de Moisés domingo passado. E ela contou que Moisés fugiu do Egito. Moisés foi para uma terra e lá ele encontrou 7 mulheres dando água para as suas criações, né? Ele protegeu as mulheres de homens, pastores que maltrataram elas, e elas falaram para o pai desse Moisés. Moisés foi recebido na casa de Jetro, que era o pai das 7 mulheres, e se transformou em genro de Jetro, casando com uma das suas filhas. Depois também a tia Amanda contou que Moisés, pastoreando o rebanho de Jetro, encontrou uma árvore, um arbusto que queimava, mas não se consumia, não desaparecia. Pegava fogo no arbusto, mas continuava verde. Ele não queimava totalmente, ele não se consumia. Moisés ficou curioso e foi lá para ver. Quando ele chegou, Deus falou com Moisés. O próprio Deus falou com Moisés. Vocês viram que legal? Hoje Deus não fala com a gente porque Deus deu a Bíblia para nós. Essa é a palavra de Deus. Então não precisa mais dele conversar. Mas naquele tempo não tinha Bíblia, pessoal. Então Deus falava com as pessoas e ele falou com Moisés. E agora nós vamos saber o que Deus falou, o que Deus queria. Nós vamos saber agora na história de hoje como que foi o desfecho dessa conversa de Deus com Moisés. Beleza? Vamos para a nossa história? Deus falou algo para Moisés.
a tia Amanda contou para vocês que Deus conversou com Moisés. E nós agora vamos descobrir se ele obedeceu ou não obedeceu. Moisés estava muito assustado. Ele falou para Deus que ele não sabia falar, que ele tinha medo de falar. Ele não tinha uma desenvoltura com as palavras, ele não falava bem. Então Deus falou para ele: Moisés, o seu irmão, com o nome Arão, o irmão de Moisés chamava Arão. Deus falou: o seu irmão, que se chama Arão, é muito bom com as palavras, ele fala muito bem, ele tem um desenrolar com as palavras. Então, nós vamos fazer assim: eu vou falar com você, você fala para Arão e Arão fala para o povo, beleza? Você entendeu? Eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala para o povo. Mesmo assim, Moisés ficou assustado. Deus, eu não vou conseguir, o povo não vai acreditar. Então, Deus mostrou sinais para Moisés. Deus fez milagres para Moisés mostrar para o povo. Moisés estava com um cajado. E Deus falou: jogue o cajado no chão, Moisés. Moisés jogou o cajado no chão. Então, o cajado virou uma cobra. O cajado virou uma cobra perigosa. Moisés ficou com medo. Então Deus falou: pegue a cobra, Moisés, pelo rabo. E Moisés, mesmo com medo, foi e obedeceu a Deus e pegou a cobra pelo rabo. A cobra virou um cajado de novo. Era um milagre. Deus mostrou um sinal para que Moisés fizesse para o povo. Então Deus falou: se eles não acreditar nisso, eu vou te mostrar outro sinal. Põe a mão no peito. E Moisés pôs a mão no peito. Agora tire a mão do peito. Moisés tirou. E quando viu, a sua mão estava branca, muito branca, cheia de lepra. Lepra, pessoal, era uma doença da época. Era uma doença muito contagiosa e muito perigosa. Não tinha cura naquela época. Então Moisés olhou e assustou. Mas Deus falou: Moisés, coloque de novo a mão no peito. E ele colocou. E quando ele tirou, não tinha mais lepra, estava limpo, estava curado. Então Deus falou: este é um outro sinal, Moisés. Este é um outro sinal. Se eles ainda não acreditarem depois desses dois sinais, você fala que eu vou fazer mais milagres, eu vou fazer mais coisas para eles acreditarem. Mesmo assim, Moisés ficou relutante. Moisés não queria, ele tinha medo. Ele falou assim: Deus, mas o povo nem me conhece, eu estou sendo procurado lá, o faraó quer me matar, como que eu posso voltar para o Egito? Então Deus falou para ele: Moisés, o faraó que te procurava já morreu, agora é outro faraó, você já te esqueceram lá, pode voltar. Crianças, mas Moisés, mesmo assim, com todos os sinais que Deus deu para ele, falando que Arão iria ser o porta-voz dele, Moisés ainda estava com medo, ainda tinha medo de falar com o povo. Mas, mesmo com medo, ele pegou a sua esposa e seu filho, a sua família, e viajou para o Egito. Deus fez uma coisa, fez o irmão de Moisés, o Arão, ir encontrar ele antes dele chegar no Egito, no deserto, para conversar antes, né? Então Moisés explicou para Arão o que estava acontecendo, falou que Deus tinha falado com ele e falou que todos os planos que Deus tinha. E Arão achou muito legal. Arão estava esperando isso, né? Porque o povo estava sofrendo no Egito. Então, eles foram para o Egito. Quando chegaram no Egito, eles ajuntaram as lideranças do povo de Deus, as lideranças de Israel. Eles
ajuntaram toda a liderança e conversaram com eles, explicando o que Deus tinha feito, como Deus tinha falado. Arão era o porta-voz de Moisés, e Arão falou com os líderes que Deus havia ouvido a oração deles, Deus estava escutando o clamor, estava vendo o sofrimento do povo, e que Deus havia enviado Moisés para tirar o povo dali do Egito, para livrar o povo dessa tão grande escravidão, né, que eles estavam sofrendo. E o povo e os líderes contou para o povo todo, e o povo ficou muito feliz. Todos ficaram muito felizes com a notícia que Moisés tinha vindo para retirar, para livrar o povo daquele sofrimento. Mas o faraó ficou sabendo. E Faraó era ruim, mas era ruim. Esse faraó era pior do que o outro. Então, Moisés foi até Faraó. Moisés e Arão foi até Faraó e explicou para Faraó: Faraó, esse que é o povo de Deus, Faraó. Deus falou comigo e mandou eu tirar esse povo daqui para prestar culto a ele num lugar determinado, um lugar onde Deus escolheu para nós. Porém, Faraó não acreditou em Moisés. E o que Moisés fez? Mostrou aqueles milagres que Deus havia falado. Jogou o cajado no chão e o cajado virou cobra. Mas mesmo assim Faraó não acreditou. Sabe por quê? Faraó tinha naquele tempo vários magos, vários mágicos que trabalhavam, que ficavam ali com ele no palácio. Então, os magos da época, os mágicos da época, também jogaram o cajado no chão e também fizeram transformar em cobra. Porém, a cobra de Moisés comeu todas as cobras que os mágicos fizeram, e só ficou de Moisés. E aí Moisés pegou na cauda da cobra e voltou a ser um cajado. Olha que coisa maravilhosa, o que Deus fez. Mas mesmo assim Faraó, com um coração duro, não acreditou, não liberou o povo. Pelo contrário, sabe o que Faraó fez? Uma maldade tremenda. Aumentou o serviço do povo de Deus, dos israelitas. Ele aumentou o serviço, ele aumentou a carga, o tanto de trabalho que eles tinham que fazer. Meu Deus, que faraó mau, que faraó maldoso. O povo ficou muito triste porque tinha que trabalhar mais, não recebia nada e ainda estava lá sofrendo. Gente, o povo ficou bravo com Moisés. Moisés, que Deus é esse que faz a gente sofrer? Começou a perguntar para Moisés: você é um mentiroso, você não veio salvar o povo, você veio trazer mais sofrimento para o povo. Então Moisés falou com Deus: oh Deus, o que está acontecendo? Por que esse povo está sofrendo tanto? E aumentou o tanto de trabalho, aumentou a carga de trabalho do meu povo. Então Deus falou para Moisés: Moisés, vá até Faraó e fala que se ele não libertar o povo, eu vou mandar pragas no Egito. Pragas no Egito? O que será isso, crianças? O que será pragas no Egito? Deus falou para Moisés ir até Faraó e falar para Faraó: se você não libertar o meu povo, Faraó, se você não deixar o meu povo sair para me prestar cultos, eu vou castigar o Egito com pragas. Deus enviou 10 pragas. Na verdade, Deus queria enviar apenas uma. Mas o faraó era turrão. Ele era teimoso demais. Um coração duro. Ele não queria perder a mão de obra barata, né? Barata não, de graça. Porque o povo era escravo. Então o faraó não libertou o povo. Então Deus foi mandando pragas, mais pragas, mais pragas.
Toda vez que Faraó não libertava, Deus mandava outra praga. Foram 10 no total. Eu vou falar 9 agora, para domingo que vem eu vou contar a 10ª praga. Beleza, crianças? A primeira praga, a primeira coisa que Deus fez para que os egípcios sofressem também, né? Para que Faraó sentisse na pele um sofrimento para libertar o povo, foi transformar a água do rio em sangue. O rio Nilo se transformou em sangue. Não dava para beber a água. Os peixes morreram. A água ficou fedida. Transformou em sangue. Não tinha como beber. O povo começou a ficar com sede. O povo do Egito. Mas mesmo assim, mesmo com esse sofrimento, o faraó não amoleceu o coração. Então Deus falou: eu vou mandar rãs, sapinhos. Vocês sabem quem é rãs? Sapinhos. E vai encher esse Egito de sapo. Encher o palácio. Nossa, que coisa nojenta, né? Vocês já viram? É muito nojento. Então Deus fez, mandou um monte de sapinho. E traz doenças, né, sapinho? Aquelas rãs, pula para lá e para cá. É muito feio, é muito nojento e é muito perigoso. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Então Deus mandou piolhos. Infestou o Egito de piolhos, todo mundo coçando a cabeça e tudo. E aquele piolharada. Meu Deus, que coisa! E piolho também traz doença. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Não deixou o povo ir. Então Deus mandou moscas. Encheu o Egito de moscas. Aquela moscaiada. Vocês já perceberam que quando a gente tem uma época do ano que a gente está almoçando, está jantando, vem aqueles mosquitos, poucos, 3, 4 mosquitos, já enche o saco, a gente já fica assim. Mas não é só isso, é um monte. Veio aquela nuvem, ficou escuro o céu de tanta mosca, e vinha e sentava, e mosca traz doença, você sabia? Por quê? A mosca senta em tudo quanto é lugar, tudo quanto é porcaria, ela senta. E ela traz a doença. Então infestou o Egito de mosca, aquele monte de mosca. Mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Não amoleceu o coração. Eita, Faraó que tinha um coração de pedra. Faraó era muito ruim. Então, Deus mandou a morte dos animais. Começou a morrer os animais. Por quê? Os animais é importante para a alimentação do povo. Os animais é importante para ajudar o povo no trabalho, para fazer roupa na época. Até hoje, né? Os animais são importantes, mas Faraó não amoleceu o coração. Morreram muitos animais, mas Faraó não amoleceu o coração. Ei, Faraó turrão! Então, Deus mandou pústulas sobre os homens. O que é isso? Pústulas sobre os homens. Doenças. Doenças, na verdade, é uma úlcera, né? É uma doença interna. Os homens começaram a ficar doentes. Os homens não, todos, né? Homens, mulheres, crianças, todos. Começou a ficar doente, passar mal, Faraó também. Todos os egípcios ficaram doentes. Mas mesmo assim, Faraó, com sua dureza, com sua maldade, não amoleceu o coração. Mesmo vendo o seu povo doente, ele não amoleceu. Então, Deus mandou uma chuva muito forte, uma chuva de pedra. Uma chuva de pedra. Uma chuva de granizo. Deus mandou uma chuva que acabou com toda a plantação. Caiu tanta pedra que não se via mais plantação, só via pedra. Uma chuva de granizo, de pedra, de gelo. Acabou com a plantação do Egito. O povo começou até a ficar com fome. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Eita! Esse Faraó é difícil, né, pessoal?
Aí, a 8ª praga, Deus mandou uma nuvem de gafanhotos. Aquele monte de gafanhotos, aquele montão que veio comendo tudo quanto é coisa. Vinha nas plantações e comia tudo. Vinha nas pessoas, ficava pulando nas pessoas. Ai, que coisa, hein? Vocês já imaginaram? Aquele monte de gafanhoto vindo na gente. Meu Deus, que coisa difícil! Que coisa difícil! Isso tudo aconteceu. Era a 8ª praga. Faraó não amoleceu o coração. Que faraó turrão! Que faraó difícil! Esse faraó era muito ruim. Ele era mau mesmo. Então, a 9ª praga, Deus escureceu o sol. Ele encobriu. Escureceu o sol não. Encobriu o sol, né? Fez ficar noite por 3 dias. Olha que coisa interessante. Noite por 3 dias. O que é isso? O sol não apareceu durante 3 dias. Ficou escuro no Egito durante 3 dias. Mas não é escuro de nuvem de chuva. É escuro de verdade. Escuro igual à noite. Sem lua, sem estrela, escuro mesmo. Por 3 dias. Aquela escuridão, não se dava para fazer nada, não podia trabalhar porque não via nada. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Então, crianças, imagina aquela escuridão, aquele breu. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Mesmo assim, o faraó teimoso não deixou o povo de Deus sair. Não deixou o povo de Deus ir prestar culto, ir para uma terra que Deus prometeu, para uma terra que Deus tinha prometido há um tempo atrás já, para o seu povo, né? Para Abraão, para Isaac e para Jacó. E Deus queria cumprir para o povo de Israel. Crianças, a nossa história hoje está acabando. Falta a 10ª praga. A 10ª praga é um pouco mais complexa. Então vai ficar para domingo que vem, beleza? É importante que vocês prestem bem atenção na história, porque é uma história bem comprida e tem uma sequência, né? Vocês estão percebendo que essa já é a 3ª história de Moisés e ainda nós estamos no começo dela. A história tem uma sequência, é importante que vocês prestem atenção para que vocês possam entender. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam um moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. É Jesus, ele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Amém. Agora nós vamos para o nosso quiz. Crianças, vamos lá para as nossas perguntas? Bom, vocês estão lembrados como nós estamos fazendo o nosso quiz? É assim, o tio Adalto vai fazer 4 perguntas e vocês vão responder aí ou no YouTube ou no grupo da igreja, tá bom? São 4 perguntas, quem acertar as 4, 4 pontos. As 3, 3 pontos. 2, 2 pontos, 1 ponto e quem não acertar não ganha ponto. Beleza? Vamos lá? Primeira pergunta. Qual o primeiro sinal que Deus mostrou para Moisés? Qual o primeiro sinal que Deus mostrou para Moisés antes de Moisés ir até o Egito? Moisés estava confuso, estava teimoso, estava com medo. E Deus falou: Moisés, faça isso, que o povo vai acreditar em você. Então, Moisés fez. Qual foi esse primeiro sinal? Segunda pergunta. Como se chamava o irmão de Moisés que Deus falou para ser o porta-voz de Moisés? Como se chamava o irmão de Moisés que tinha uma dicção boa, que falava bem? Vocês lembram? O tio Adalto falou na história. Terceira pergunta. Deus falou para Moisés, se o faraó não deixasse o povo ir, ele ia mandar pragas. Quantas pragas Deus mandou? Eu falei que ele mandou um tanto de praga. Eu não terminei de falar quantas foi, mas eu falei o total. Outra pergunta, a quarta e última. Deus mandou um tanto de pragas. E esse tanto tinha a terceira. Qual foi? Já estou ajudando, foi mais de 3. Porque eu quero saber qual foi a terceira praga. Vocês lembram? O tio Adalto contou. Eu não vou falar quantas foi, né? O tio Adalto contou as pragas. E eu quero saber qual foi a terceira. Vamos lá, pensem um pouco, estudem um pouco e me respondam.
vocês têm até o final do domingo para responder. Beleza? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.